E aqui você sempre encontra dicas e conteúdos para te ajudar a ter mais liberdade e segurança emocional. Tenho certeza que você deve estar cansado de muitas vezes se sentir refém emocionalmente, né? Ter que tomar decisões que você não gostaria em função da pressão que está recebendo, seja da família, seja no trabalho, ou seja de amigos e assim por diante. A ideia é essa, né? Quanto mais você está no controle da sua vida, mais liberdade você tem de escolha, melhor as coisas funcionam. Porque é horrível, né? Você ficar dependendo, né, de agradar todo mundo, dependendo de, poxa vida, o que vão pensar de mim? Então a ideia é essa, liberdade emocional. Tem ideia de como é tão gostoso você poder tomar uma decisão despreocupado do que vão pensar de você? O tema de hoje do nosso 13º episódio é: do jeito que você se trata, a vida te trata. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à série Revelações da Mente. Hoje nós teremos o nosso 13º episódio e aqui você sempre encontra dicas e conteúdos para te ajudar a ter mais liberdade e segurança emocional. Tenho certeza que você deve estar cansado de muitas vezes se sentir refém emocionalmente, né? Ter que tomar decisões que você não gostaria em função da pressão que está recebendo, seja da família, seja no trabalho, ou seja de amigos e assim por diante. A ideia é essa, né? Quanto mais você está no controle da sua vida, mais liberdade você tem de escolha, melhor as coisas funcionam. Porque é horrível, né? Você ficar dependendo, né, de agradar todo mundo, dependendo de, poxa vida, o que vão pensar de mim? Então a ideia é essa, liberdade emocional. Tem ideia de como é tão gostoso você poder tomar uma decisão despreocupado do que vão pensar de você, né? Segurança emocional. Então a gente vai falar aqui na aula muitas coisas hoje: abandono, rejeição, medo, ciúme, são coisas que a gente provoca e não percebe. Deixa eu dar uma boa noite para a galera aqui. Maria Santos, seja bem-vinda. Fabiana Nascimento. Elisângela, tudo bem? Regiane Silva, seja bem-vinda. Daniele, tudo bem, Dani? Boa noite, Maria Santos, boa noite. Geisa, boa noite, Geisa Passos, tudo bem? Soraya Brum, seja bem-vinda. Josefa Cardoso, quem mais entrou? Cláudia Leite, seja bem-vinda. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Como eu disse para vocês, o tema especificamente de hoje é uma regra quântica. Hoje você vai aprender um lado científico do porquê que eu tanto falo isso, né? Do jeito que você se trata, a vida acaba te tratando. Muita gente fala da lei da atração, fala, queria usar a lei da atração melhor para a minha vida. Hoje você vai descobrir que muita coisa do que você está fazendo para a sua vida está ligado à lei da atração e você nem percebe. Henrique, tudo bem, Henrique? Seja bem-vindo. Russandra Jamones, tudo bem? Janones, seja bem-vinda. Mari Rocha, Flávia Pequeno Oficial, tudo bem? Seja bem-vindo. Tami Cristina, boa noite para todos vocês, muito bom ter vocês aqui de novo. E hoje eu vou começar falando para vocês exatamente sobre isso. Do jeito que você se trata, a vida está te tratando. Sabe aquele incômodo que você, em determinado momento, tem? Só a gente sabe disso, né? Porque todo mundo tem isso. Incômodo emocional. Para e pensa um pouquinho aí. A última vez que você se sentiu incomodado com alguma coisa, do tipo, poxa, de novo minha filha fez isso? Nossa, de novo meu namorado fez isso? Nossa, meu marido! Ou então, caramba, eu lá no trabalho sempre estão fazendo a mesma coisa comigo. Aqui pessoal é traíra, pessoal me traiu, ou então em determinados lugares da minha vida eu me sinto, poxa, ninguém me dá atenção, eu estou tentando mostrar o meu valor e não consigo.
Você sabe com você mesmo aí, dentro de você, algo que vira e mexe te incomoda. Não é assim? Quer escolher escolha algo aí que você está vivenciando ou algo da sua família para você poder fazer aqui uma reflexão que eu vou trazer. Eu vou mostrar aqui no quadro para vocês hoje, eu vou desenhar para que possa abrir um pouco mais a mente, para você entender o que você está passando. Porque como missão de vida, né, eu sinto, isso é muito gostoso na minha vida, eu gosto de ajudar as pessoas a entender o que é que está acontecendo na vida delas. Junto com elas, encontrar na mente dela, no subconsciente, aonde é que está travando a minha vida. O que é que eu estou fazendo, aonde que a coisa está sendo bloqueada que eu não estou percebendo. Então por isso que eu falo, né, para quem não me conhece, eu sou um especialista em reprogramação emocional. E eu até gosto dessa área, eu fui estudar essa área por conta de série de conflitos que eu tinha desde a minha infância, como eu já contei aqui em outras lives, em vários momentos em relacionamentos, principalmente comigo, com a minha mãe, depois em relacionamentos amorosos. E é interessante que sempre que isso acontecia, eu não percebia que tinha essa regrinha, que eu só fui aprender muito tempo depois, depois de ter estudado programação neurolinguística, hipnose, bioenergética, quando eu juntei todo esse conteúdo junto com a mecânica quântica, que é uma ciência. E ali eu comecei a entender, poxa, é assim que a lei da atração funciona, olha como encaixa aqui. E eu fazia isso e não percebia, meu Deus do céu. E eu fui analisando várias situações da minha vida e as coisas foram se encaixando, eu fui entendendo o que estava acontecendo. Então a minha missão hoje é passar um pouquinho disso para vocês, é trazer um pouco daquilo que eu vivenciei também, de certa forma, e até para você poder, de repente, pegar e anotar aí e falar, caramba, deixa eu fazer essa análise na minha vida também. Quando eu trouxe isso para a mentoria, né, que é um processo de sessão particular que eu faço com as pessoas, que aconteceu também, né, alguns anos atrás, eu fui atender uma amiga e falei, caramba, funciona para o outro também, não era só para mim. E aí eu comecei a trazer, então é isso que eu faço todos os dias. Eu ajudo as pessoas a avaliar, verificar aonde é que está travando. E para eu entender, para eu poder explicar isso para vocês, eu vou fazer um desenho aqui no quadro que vai ajudar vocês a avaliar essas situações desconfortáveis que vocês passam. E pode ser em qualquer área da sua vida, tá? Porque eu sempre digo, né, dentro de um triângulo assim, imagina dinheiro, relacionamentos e saúde física. Para e pensa se tudo que acontece na sua vida hoje não está ligado a uma dessas três áreas. É as áreas que a gente mais está procurando tá bem, né? E quando eu falo relacionamento, eu estou falando primeiro comigo mesmo, me sentir em paz, tranquilo. Quantas vezes eu estou lá no sofá deitado e de repente, caramba, eu estou sentindo um negócio estranho, uma tristeza, uma angústia. Da onde vem isso? Quantos não passam isso? É que quando a gente não está vivenciando isso, geralmente a gente não dá muita bola para isso, né? Mas quando vem, machuca, não é assim? Quando vem, dói. Então a gente precisa aprender como lidar com isso, porque quando vier, tá fácil de lidar. Você tem ideia de como lidar com isso. Alex Ferreira, seja bem-vindo. Soraya Jorge, tudo bem, Soraya? As duas Sorayas de BH estão aqui hoje. Anderson, tudo bem? Sejam bem-vindos. Danilo Lima, tudo bem, Danilo? Wilzimar, muito bom ter vocês aqui. Bem, já tem um pessoal legal aqui, bacana, muito prazer estar vocês aqui. Eu vou começar então a fazer um desenho e vou começar a mostrar para vocês como que vocês podem raciocinar em cima disso. Então, lembre da frase, do jeito que eu me trato, a vida vai me tratar. Essa é a frase. Vamos descobrir cientificamente como funciona isso na prática. Outra coisa, outro detalhe. Vocês vão ter a oportunidade aqui de entender aquela frase que eu escrevi esses dias no Facebook, né? A necessidade tira a liberdade. Então tem um lado científico que vocês vão poder analisar, né, com calma para poder entender isso. Bem, para isso vamos nos socorrer aqui, né, então da ciência para a gente entender algumas coisas. Eu vou fazer aqui um desenho simples que eu gosto muito de fazer, né? Vou colocar aqui imagina uma pessoa aqui, ó. Vamos lá. Vamos, acho que dá para todo mundo ver bem aqui, né?
vamos entender o seguinte. Se você perceber, você está lá com você lavando louça, está deitado, está fazendo alguma coisa e de repente você começa a ter alguns pensamentos, mas você não percebe isso. Muitas vezes a gente começa até a conversar sozinho. Você começa a reviver situações que você passou lá no trabalho, com a ex-namorada, com o ex-namorado, com pai, com mãe. Você começa a trazer uns flashes na mente. Vocês já perceberam isso? E aí, geralmente, nunca é assim aquela coisa legal, feliz e tal, porque isso acontece milésimos de segundo, né? Geralmente, a nossa mente, ela traz conflitos à tona. E esses conflitos, às vezes, vêm de um pequeno pensamento. Só que esse pensamento já starta em você um sentimento. Já perceberam isso? Por exemplo, digamos que você está assistindo um jornal. Aí, de repente, tem uma notícia lá, porque se vocês perceberem, as notícias, 99%, elas são escritas para gerar uma frequência em você, gera um sentimento em você. É que você não parou para analisar. Tem 6 sentimentos, vamos dizer assim, tem 6 formas de humano ser mexido. Uma delas, sentimento de raiva, nojo, desprezo. Então, as notícias, geralmente, se você perceber, elas estão assim. Uma senhora que foi atacada por uma pessoa aposentada com seu salário mínimo é atacada, tal. Quando você vê aquilo, o que você sente? Quando você ouve a notícia, não vem um sentimento para você? Na hora, vem aquela sensação de isso é injustiça, olha como é o Brasil, ninguém faz nada e tal. Ou então você fica com raiva daquela pessoa, né, que acabou gerando aquele mal para aquela senhorinha. Você estava de boa no sofá, você não estava fazendo nada. Ou então você está assistindo uma novela e de repente vem um caso de traição. E aí você se conecta com aquilo e fala, olha lá, vai trair a menina que assim, assado. Vocês não perceberam? Uma cena que veio de fora, bate um pensamento junto com aquilo, você se conecta com aquela frequência e começa a gerar uma revolução dentro de você. Porque quando você sente raiva daquilo, ódio daquilo, nojo, desprezo, isso conecta com você. Assim como quando você está assistindo, por exemplo, um stand-up e você começa a dar risada. Você já notou que muda o seu astral completamente? É disso que eu quero que vocês percebam. Coisas externas chegam até nós e geram uma frequência. Quando é algo de alegria, perfeito, porque a alegria, a paz, está tudo pertinho ali nas frequências. Mas existem frequências baixas, vergonha, culpa, os ciúmes, isso está tudo ligado a baixas frequências. Quando eu sinto raiva, ódio nesse sentido, né, de injustiça e tal, eu começo a gerar uma frequência no meu corpo e aquilo mexe. Quem nunca falou assim, nossa, eu tô tremendo de raiva? Já passou por isso? Eu tô tremendo aqui de raiva. Ou seja, você sente que o seu corpo começou a ser alterado. E essa alteração, ela acontece por causa da gente ter uma coisa chamada de neurotransmissores. Toda vez que você tem um pensamento, você modifica você ativa neurotransmissores. Por exemplo, se você vê algo que vai te causar perigo, você ativa a adrenalina, você fica lá, dispara, o seu coração entra naquela frequência mais rápida, o sangue começa a pulsar mais rápido nas pernas, que é para você poder fugir ou então poder lutar. Existem vários neurotransmissores, ao ponto de liberar, por exemplo, um hormônio chamado cortisol. E quanto mais você tem cortisol lá em cima, mais estresse você tem. E com o estresse, automaticamente gera perda de cabelo, problema nas unhas e assim por diante. O que eu quero que você entenda é que tudo muitas vezes começa com uma coisa externa que você viu, ouviu, ou algum pensamento que você estava ali numa boa e de repente veio para você, você captou. A nossa mente é como se fosse uma antena, ela capta no ar informações. E quando você capta essa informação, você gera uma frequência. Então vamos lá. Vocês já devem ter lido ou visto alguma vez aquela regrinha, né? Pensamentos geram sentimentos que geram resultado. Pensamentos geram sentimentos que geram resultado.
eu vou ligar isso aqui com a frase que eu comecei, que é o tema nosso de hoje, né? Que do jeito que você se trata, a vida te trata. E eu vou mostrar para você como que a lei da atração funciona na sua vida sem você perceber. Lembra que eu falei que teve um pensamento? Por quê? Primeiro houve uma informação. Ela pode ser interna, das memórias internas, ou ela pode ser uma informação que você viu na TV, ou alguém chegou. Sabe aquele primo que você não gosta de jeito nenhum e de repente entra na sua casa? E você escuta a voz dele, já muda completamente o seu astral? É disso que eu estou falando. Então, automaticamente, quando você tem um pensamento, e não gosto dessa pessoa, olha que injustiça, olha que maldade, nossa, dá nojo gente assim, né? Ou quando você fica discutindo coisas sobre o governo, querendo bater boca do que é bom, do que é ruim, só de você dar foco para aquilo, você automaticamente gerou uma frequência em você. E aí, essa frequência, vamos dizer assim, ó, aqui estava o pensamento. Pensamentos podem ser positivos ou, que aqui negativos, né? Ou positivos. De repente você ativou uma frequência, como eu disse para vocês, negativa. Essa frequência negativa partiu de um pensamento, que pode ter sido captado, né? Ó, imagina uma anteninha aqui, pode ter vindo de fora, ou um pensamento interno mesmo, algo que você viveu lá no passado. Às vezes, aquele pensamento que vem de fora, aquela informação, por exemplo, digamos que você lá atrás tomou um pé na bunda ou então passou por um problema de traição, lá atrás. Quando você vê uma cena na novela, você não percebe, mas o seu subconsciente faz você se sentir de novo igual você se sentiu no dia que você descobriu que você foi traído. Ou então que você descobriu que você foi abandonado. Quando isso acontece, automaticamente você ativa uma frequência em você. O que é frequência? Lembra que eu falei que o corpo começa a tremer de raiva? É isso aqui, ó. Pensamento gera um sentimento em você. O que muita gente não sabe é que esse sentimento ele faz isso, ó. Dá para ver aqui? Pensamento ativou um sentimento e o sentimento ele começa a gerar uma frequência, você começa a vibrar aquilo. Tanto é que você vibra, quando você está muito alegre, você não fica eufórico muitas vezes, assim, nossa, que coisa gostosa, que sensação gostosa. Ou então, de repente, você está na tristeza. A gente fala que está com o farolzinho baixo. Ou você está na angústia, tem uma coisa apertando você aqui dentro. Você sabe o que é uma frequência, você já sentiu isso. Pessoal, deixa eu fazer um pedido para vocês aqui. Eu já falei isso em outras lives, tem um coraçãozinho na parte de baixo do lado direito. Toda vez que você clica nesse coraçãozinho, você faz com que o Instagram ele considere que é relevante para eles aqui essa live. Então isso eles acabam mostrando para mais pessoas. Então eu vou pedir essa gentileza para vocês, para a gente poder compartilhar esse conteúdo. Porque é interessante que conteúdos bons, de qualidade, muitas vezes a gente não vê nas lives, né? Tem sim, muita gente boa. Mas aí, quando tem coisa boa assim, a gente precisa compartilhar ao máximo, para abrir a mente das pessoas. Porque quanta gente não está passando por depressão nesse momento, angústia, e está precisando ouvir essas palavras, entender que ele pode alterar, que está dentro dele essa capacidade. Só que para isso a gente precisa, né, de alguma forma, é tão poucas as pessoas, né? Às vezes você tem uma live lá de uma pessoa que, sei lá, que está fazendo piada, coisas assim, é legal, é bacana, mas quando tem algo de conteúdo assim, às vezes as pessoas não estão com a cabeça muito prestando atenção, né? Então eu gosto de fazer esse alerta, porque eu falo que é igual o dedinho na quina, né? A gente nunca lembra do dedinho, mas na hora que dá na quina na sua casa aí, não é isso que acontece? Você passa o dia inteiro lembrando do dedinho, né? Então é a mesma coisa. O conflito emocional não acontece o tempo todo. Mas quando ele vem, meu Deus do céu, não dá vontade de se esconder, dá vontade de ficar dentro de casa, eu não quero ver ninguém, eu não quero ouvir ninguém. A gente fala assim, ai, que dia horrível hoje. Mas aqui eu estou mostrando hoje, tentando trazer hoje para vocês, o que acontece, porque quando eu percebo, quando eu notar que isso está acontecendo, eu posso mudar. Eu posso sair dessa frequência, porque ó, quando a gente fala aqui de vibração, aqui existe uma lei. Lei da vibração.
vibração. Existe uma lei aqui, lei da vibração. Só que depois que você emana essa vibração, ela vai sair de você e vai voltar para você. E aqui faz toda a diferença. Geralmente as pessoas chamam isso aqui de lei da atração. Isso é a lei da atração. É um campo, vamos dizer assim, é uma lei, igual a lei da gravidade, não é? Se eu soltar essa caneta aqui, ó, ela não fica caindo o tempo todo? Porque existe uma lei que puxa, a lei da gravidade. Existe uma lei também, nesse espaço-tempo onde a gente vive, né? Que embora haja dualidade e tal, existe aqui uma lei chamada lei da atração. O que é? Nós temos à nossa volta um campo eletromagnético. Preste atenção nisso. Campo eletromagnético. À sua volta, mais ou menos a 1 metro seu de distância, você tem um campo que fica assim, ó, ele abre e fecha, como se fosse uma sanfona. Imagina o símbolo do infinito, né? Ele fazendo assim e voltando. O que é esse campo eletromagnético, ó, que fica passando e vai e volta dentro de você? Ele atrai e repele coisas, atrai e repele coisas. Então, toda vez que você está na frequência X, você está mandando essa frequência e você está recebendo de volta aquilo que foi mandado. Lei da atração, mais importante do que lei da atração, é a lei da vibração. Qual é a frequência que eu estou vibrando? Você já percebeu que quando você está na alegria, você está bem, você está divertindo, nossa, que gostoso, né? Tudo está caminhando muito bem. De repente, você está ali domingo, passou um dia maravilhoso. Domingo, 8 horas da noite, você escuta a musiquinha do Fantástico, vem uma crença, vem uma coisa que já está programada, ou uma âncora, né, na verdade. Ai, segunda-feira tem que trabalhar. Toda a sua alegria parece que acaba em segundos. E a partir daquele momento já começa uma coisa estranha, um dia, né, uma noite que está com angústia. Por que isso? Existe uma âncora que toda vez que você ouve aquela musiquinha, você já sabe que acabou o final de semana. Quando se tem os conceitos, e aí vai ser de crença, óbvio, né? De que segunda-feira eu tenho que voltar para o trabalho é horrível e tal. Quando você faz aquilo que você gosta, isso não acontece. Então aí tem crenças para o meio e tal. Mas lembra, não dá uma mudança dentro de você. É assim quando chega sexta-feira. Ou então quando você sabe que tem feriado, igual semana que vem. Vou trabalhar só até quinta. Nossa! Então quando chega quarta, já dá às vezes uma ansiedade na pessoa. Quando chega quinta, no meio do dia, quinta à noite, que delícia! É só uma quinta-feira. Só que aquele dia tem uma coisa especial para você, porque no dia que vem, no dia seguinte, não tem que trabalhar. Então a sua mente produz uma frequência diferente em função de um pensamento e um sentimento que você teve. Quando você sabe disso, e existem técnicas que você pode modular a sua frequência, porque modular é mais ou menos igual uma estação de rádio. Você tem um botãozinho e você escolhe, não é? A rádio que você quer. Lembra daqueles rádios antigos que você virava o dial, né? E você ia mexendo até encontrar a estação que você queria? Não tinha uma estação lá, 94,1, que era uma rádio. 97,3 é outra rádio. Se eu quisesse ouvir a música da 94, não adianta eu estar na 97, eu tinha que estar na 94. É uma frequência, ondas de frequência da rádio. E você decide qual você quer ouvir. É isso aqui. Se eu tenho um pensamento de raiva e eu gero um sentimento de raiva, eu estou na rádio da raiva. Mas olha o que acontece. A raiva vai sair de mim e pela lei da atração ela vai ter que voltar para mim. Só que quando ela volta através de pessoas ou de situações. Então, toda vez que eu estou numa frequência, determinada frequência, eu mando isso para o universo e de repente aparece uma pessoa ou uma situação que devolve mais do que eu já estou sentindo. Então, se eu estou com raiva, de repente eu dou com a quina lá, como eu falei, do dedinho de manhã antes de sair para o trabalho. Era para ser um dia abençoado, mas de repente o trânsito, eu saio com tanta raiva de casa,
O trânsito tá fechado, eu já começo a chegar atrasado. Quando eu chego lá tem um cliente chato para atender, ou então tem uma situação que é você que vai ter que fazer, não é outro. E aí, sabe, vai virando uma bola de neve que você fala, eu não deveria nem ter levantado da cama. Você já passou por isso algum dia, eu tenho certeza. Então comece a observar que tudo começou com aquele primeiro momento, pensamento que gerou um sentimento e que foi gerando toda essa frequência até você receber de volta. E quando você recebe de volta, você reclama de novo, né? Você amaldiçoa, você reclama, que vida de porcaria que eu tenho, na minha vida tudo é difícil e tal. O que eu fiz? Eu retroalimentei. Eu aumentei o meu sentimento de raiva, ódio, repugnância, nojo, injustiça, qualquer coisa que seja. Eu aumentei. Aí quando eu aumento, eu já mandei de novo. Quando eu falo assim, parece que é uma coisa que demora para sair, né? Não é, é automático. Pum, pum, já foi. Já emanei, porque tudo é entrelaçado quanticamente. Vem a pessoa lá, não sei da onde, ou uma ligação para você, justamente naquele dia. Começa a observar como isso acontece o tempo todo, e isso é científico. Mecânica quântica fala isso o tempo todo. Se você, de alguma maneira, ainda não estava atento a isso, abra sua mente. Agora vamos voltar para aquela frase. Do jeito que você se trata, a vida vai te tratar. Começa a fazer sentido para você, que é uma regra quântica, que eu sempre tenho falado aqui. Você tem um pensamento, por exemplo, lá na sua infância, lembra que eu falei que tem pensamentos que são internos e tem pensamentos que são captados como se fosse uma anteninha, né, pela nossa mente, pelo nosso cérebro, na verdade, aqui que está acontecendo agora. De repente eu estou ali, vejo um acidente, eu captei com meus 5 sentidos. Ou então eu capto com algo do passado. É um pensamento do passado, que está alojado numa parte da minha mente chamada subconsciente. Então, de repente, aí as pessoas estão comentando, isso acontece comigo, faço muito isso, tem dia que dá tudo errado. Então, quando você aprende a dominar as suas emoções, porque isso aqui é emoção, é a emoção que dá sentimento. É a emoção que gera toda essa vibração. Quando você aprende técnicas para você dominar isso, tipo, aconteceu, você vai de alguma forma, nos primeiros 2, 3 minutos, talvez você vai reagir àquilo, porque é instintivo. Só que daí você, poxa, não é isso que eu quero para o meu resto do dia. É 2 minutos, não é mais 24 horas como antes. E aí, automaticamente, você tem formas de alterar. Lembra que você, de repente, pensou, caiu na rádio 97. Não, não é essa que eu quero. Eu quero a 94. Eu volto à frequência que eu quero. E aí, quando eu volto para a frequência que eu quero, eu começo a receber daquilo de novo. E o mais interessante é que isso é uma sacada muito legal. Quando eu estou... Porque assim, lembra que eu falei que é um campo eletromagnético? Por quê? Porque é elétrico, tem pulsos elétricos, impulsos elétricos. E aí, por magnetismo, impulso magnético. Por magnetismo, não te lembra o ímã? O ímã é a atração. Quando você chega a um ímã, tem um lado positivo e um lado negativo, né? Tem um lado que eles se grudam, assim, vamos dizer assim. Você pega o ímã e vai chegando ali pertinho, quando menos você espera, o que acontece? Pum! O ímã gruda. Só que o que acontece se você virar o ímã? Um só. Você já percebeu que você vai fazer força e não vai vir, não vai grudar, ele vai repelir? Então, tem um lado do ímã que é a atração ou ressonância. E tem um outro lado que, se você virar, é dissonância. Um lado vai puxar, o outro lado vai empurrar. Quando eu estou atraindo algo, automaticamente eu já estou repelindo algo. Então, eu não preciso brigar com a raiva, o ódio, eu não preciso brigar nisso dentro de mim. Eu só preciso aumentar. Por exemplo, se eu tiver amor, paz, se eu criar um campo de amor, de paz, eu já estou repelindo o ódio, a raiva. Por isso que, inclusive, dizem que Madre Teresa não lutava contra a guerra. Ela era a favor da paz. Olha a diferença. Quando eu sou a favor da paz, eu já estou repelindo a guerra. Quando eu sou a favor da harmonia, sempre eu quero harmonia, eu já estou afastando os conflitos.
Essa é uma grande sacada. Você não precisa brigar com a falta de dinheiro. Você apenas gera um campo que aumente o valor na sua vida. Quanto mais valor você se dá, mais aquilo que não dá valor é afastado da sua vida. Deixa eu só soltar aqui a gravação de novo. Entenderam como que funciona essa questão da ressonância e dissonância? Quando a gente sabe disso, isso é ciência, você pode usar a seu favor. Então, quando você perceber que você está entrando numa euforia muito grande, você está muito alegre, muito alegre, muito alegre, é gostoso a euforia? É. Mas você tem que tomar o cuidado só num detalhe. Quando a emoção sobe, às vezes você toma uma decisão e faz alguma coisa né? Conta um segredo que não devia contar, ou coisa do tipo. Então, o grande segredo de tudo, foi falado agora há pouco aqui, eu vi alguém falando inteligência emocional. É quando você não está muito nas emoções e nem muito na razão, você está de uma forma equilibrada. Porque quando você está equilibrado, você pode observar melhor como que você está naquele momento. Qual a frequência que você está nesse momento aí? Você está bem? Você está neutro? Você está leve? Porque a gente pode estar em paz. A paz é uma frequência neutra, se você pensar. Ela é uma frequência que você... Quando você está em paz, não parece que você está num vazio? Que você está sentado numa bolha e está gostoso, tudo legal. Por isso que a paz é o que a gente sempre procura. Porque a gente não tem, né, coisas incomodando e também... eu estou bem, eu estou tranquilo. Então, do jeito que você se trata, a vida vai te tratar. Tem coisas que vão vir externamente, e um dia nós vamos falar mais sobre isso, porque existe coisas assim, igual eu falei da televisão hoje. A programação do jornal, ela é feita para que você fique dependente dela. Só que ela altera o seu estado emocional. Para que você fique cada vez mais revoltado, isso e aquilo, ou então, sabe, as emoções mexidas. Porque quando você está com a emoção mexida, vem a propaganda. E aí é facinho para vender, né? Porque você está numa angústia tão grande que quando você vê aquilo, você acha que aquilo é a solução para você. Ou então as novelas são feitas para mexer com a sua emoção. Por que as novelas do Brasil são assistidas em muito lugar do país? Em vários países. Porque elas são feitas para muitas vezes forjar os sentimentos. É só você perceber. Existe também um campo religioso de medo, né? Nossa, tem que obedecer para não ser punido. Eu vou para o inferno. Existe também uma indústria farmacêutica por detrás disso que acaba criando um medo, né, de doença em todo mundo. Tudo isso mexe com as suas emoções. Ou você nunca percebeu que geralmente... observa, novelas. Geralmente tem produtos, já percebeu? Muitos produtos para as mulheres nos intervalos que são vendidos. Ou então, naquele momento que você está ali no Jornal Nacional, isso e aquilo, que parece que é coisa mais que homem gosta e tal, é propaganda de carro. Dia de futebol. Olha as propagandas que tem ligada a futebol. Cerveja, carro. Por quê? Porque mexeu com a sua emoção. O futebol não mexe com as emoções. Você está ali torcendo, você não fica... que não sei o que... Olha, é tudo programado para mexer com a emoção e logo vem uma propaganda. Porque, na verdade, quem controla o mundo, né, comercial são as grandes empresas, as marcas. Sejam elas farmacêuticas ou marcas de produtos. Eu só estou mostrando para vocês que eles entenderam isso. Existe por trás um sistema que controla as pessoas sem as pessoas perceberem. É por mal? Não, eles estão fazendo isso para vender seus produtos. Só que se você sabe disso, você já não cai mais nesses gatilhos. Você começa a, deixa eu observar melhor essas coisas. Mas vamos lá. Eu estava falando que além do externo, tem também o interno. O que é o interno? Você tem lá no seu passado, você estava numa situação, como eu já citei aqui, do 0 aos 7 anos, você é pura emoção. Você é uma criança e nesse momento você é pura emoção. Tudo que te falam causa impacto para você. Então quando você vê algo, uma briga tal, pode ver que a criança fica ali. Ou então, quantas crianças você... Já viu uma criança que você pega e dá um tapa na sua perna e começa... e ela começa a chorar também? Vocês já viram umas brincadeiras que fazem assim? Você percebe que a criança é pura emoção? Tanto é que quando ela cai, se você fala, opa, caiu, levanta, tal, ela nem dá bola e levanta. Mas se você fica olhando, ela se sente acuada, todo mundo olhando para ela, ela começa a chorar quando ela cai, não é? Nós somos pura emoção. Mas você lembra dos tombos que você levou quando você tinha 1, 2 anos?
Óbvio que não. Você consegue lembrar no dia que você estava no útero da sua mãe e a sua mãe brigou com seu pai por causa de dinheiro? Que estava faltando alguma coisa na sua casa? Você não lembra. Ou então com medo que a sua mãe sentiu na hora da gravidez de perder o nenê, e esse medo foi para a sua mente, para o seu subconsciente, e você não sabe que está aí até hoje. Só que o que acontece? Se você tem esse pensamento, ou então, sabe aquela sensação, ó, uma criança é colocada num berço, eu vou dar um exemplo que acontece muito. Você coloca a criança no berço, você apaga a luz e você sai. A criança acorda, olha para tudo que é lado, chega uma hora que ela não vê movimento e tal, ela começa a chorar. Ela gerou um sentimento nela de abandono, que ela está largada. Porque a nossa mente tem isso, ela quer o tempo todo te manter vivo. Então, para isso, ela tem um dispositivo para manter você vivo. Quando você fica muito largado, pequenininho, você se sente abandonado. Então, o abandono já ficou na sua mente lá com 1 aninho, 2 aninhos, quando você estava no berço, certo? Lá na frente na sua vida, de repente acontece, você está namorando, ou você está num casamento, e uma certa situação te faz emocionalmente subir. A emoção sobe. Esse programinha que já ficou instalado lá na forte emoção que você teve quando você ficou no bercinho, sozinho, você de repente vem à tona com toda a força e você não sabe que começou lá. A sua dor, o seu medo de ser abandonado, começou lá com 1, 2 aninhos. Sabe o que acontece nesse momento? Você já gera uma frequência, um sentimento de pensamento de abandono, sem você perceber, porque é milésimos de segundo. Logo, entra numa frequência de abandono. E se você tem uma frequência de abandono, você vai atrair mais pessoas para fazer você se sentir abandonado. E é nessa hora que você fala, poxa vida, é meu pai mesmo que me abandonou, é minha mãe que me abandonou, e não sabe que tudo está sendo criado pelo seu subconsciente. Então a grande dica para quem tem coisas lá do passado, e todo mundo tem traumas do passado, é voltar lá, descobrir aonde começou, limpar. Quando você limpa aquele campo emocional, porque assim, tem uma informação que é, estou sozinho no berço. E aqui também tem uma carga de emoção. Ai, tá doendo porque eu tô sozinho, eu tô correndo risco. Junto uma coisa com a outra fica uma informação emocional. Quando a gente faz reprogramação, que é a técnica, a mentoria que eu faço com as pessoas, que eu ensino em curso, que eu ensino os terapeutas aí a fazer para ir mais rápido, gente, para não ficar perdendo tempo. Para que 10, 20 sessões aí, sabe, contando para um terapeuta? Vai direto, você não tem que contar, ele tem que buscar na sua mente. É mais rápido, tem técnica para isso. Então, quando ele vai lá e puxa a informação, fala, olha, começou, aí você vem na sua mente. Nossa, Fernando, eu tô vendo aqui, olha, era com 1 aninho. Era com 1 aninho que tudo isso começou. O que acontece? A gente limpa. Para isso tem comandos, tem técnica, a gente limpa. Você tem a informação, você vai continuar lembrando que você ficou sozinho, mas a dor daquele momento é desvinculada. Quando você desvincula a dor, você ficou só com a informação. Então você olha e fala, ah, era um bebezinho só no berço. Não tem dor nenhuma. Ótimo, porque a dor você, ó, retirou, literalmente com a mão. E aí o que acontece? Quando chega lá na frente, aquilo que disparava o gatilho para você se sentir abandonado, não existe mais, porque o gatilho era aquele acontecimento, a dor que você produziu, não foi seus pais, foi você que produziu sem saber. Porque nós temos um dispositivo que nos quer manter vivo. Então ele faz sentir dor para você chorar, gritar, eu preciso de ajuda, socorro, né? E a criança faz isso, ela chora mesmo. Fome. Quantas vezes, principalmente se você era uma criança chorona, você está cheia de trauma e não está sabendo. Trauma de comida, trauma de abandono, trauma de rejeição. Aí você está num relacionamento e se sente inseguro e não sabe de onde veio. Aí vem um ciúmes danado e você não tem controle sobre os ciúmes. Aonde começou isso? Aonde começou a insegurança? No seu passado, em algum momento que você ainda não sabe. Para isso tem técnica, como eu disse para vocês. Vocês podem fazer 20 sessões aí de sentar e ficar contando para alguém, até que de repente pode ser que magicamente venha a informação, mas é muito difícil, porque as informações que a gente descobre com uma técnica onde você conduz para chegar lá, em vez de ficar só perguntando para a mente,
Quando você tem essa técnica, é como se você abrisse um baúzinho chamado subconsciente e aí você traz a dor. Quando traz a dor, opa, encontrei, é aqui, ó. Então não precisa ficar mais com a dor. Então tem muita gente sofrendo hoje desnecessariamente. E isso que eu estou falando para vocês não acham que a gente devia aprender desde a nossa infância? É óbvio, a gente devia aprender na escola. Quanta coisa a gente aprende na escola que a gente mal usa, né? Devia ter aula de inteligência emocional desde pequeno na escola. Deveria ter aula para ensinar como lidar com o dinheiro, né? Que são coisas úteis no nosso dia a dia. Mas vocês acham que as pessoas que controlam a economia querem que as pessoas saibam disso? Que elas tenham equilíbrio emocional? Lógico que não. As pessoas por trás aí do sistema, elas querem que você realmente dependa de remédio, tenha o prazer de ver toda aquela raiva que você vê, né? Aqui, deixa eu ver o noticiário. Aí você liga lá, você estava quase que bem, você sai mal dali, vai pra cama, toma um banho e vai pra cama, com todo aquele conflito na cabeça, tem um monte de pesadelo e não sabe que tudo começou pelas notícias que você estava vendo. Então já é difícil limpar sozinho coisa do passado. Então a dica, para de aumentar o problema na sua cabeça. Começa a verificar as coisas que você posta, as coisas que você curte, as coisas que você se sintoniza. É uma frequência. Quanto mais você sintoniza com o problema, mais a solução vai ficando distante. Quanto mais você soluciona, eu estou buscando ajuda, eu quero ler coisas que são úteis, eu quero fazer técnicas, quero fazer limpeza disso, quero fazer tal. Quando mais eu procuro ajuda, mais eu afasto o problema. E é isso que harmoniza a nossa vida. Então não adianta pedir prosperidade no final do ano, pular ondinha, não adianta fazer essas coisas se você não tiver a consciência, a responsabilidade é sua. Ninguém vai fazer isso por você. E isso é a parte mais dolorosa do processo que as pessoas não querem assumir. Então, parabéns para vocês que estão aqui. Por frequência, quem está aqui é porque está interessado nisso. Quem está aqui é porque está muitas vezes cansado de ser joguete no sistema, refém das emoções. Porque quando a emoção vem, você não consegue se controlar e acaba tomando decisões, né, não muito legais e acaba se complicando, tá? Não adianta pensamento positivo. É isso mesmo, Soraya. Não adianta. Pensar positivo não quer dizer que você vai sentir o positivo. Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Aí você abre a carteira, ai, tá faltando. Quando você abre a carteira e olhou, não tem nada, você se sentiu pobre. Sentir, vibrar. Não adianta ficar, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Abriu a carteira, se sentiu pobre. Você sentiu pobre, mais pobreza vem para sua vida. Do jeito que eu me trato, ou do jeito que eu me faço sentir, mais vai gerar na minha vida. Então, se você, por exemplo, quer livrar do medo, dos ciúmes, da ansiedade, você tem que trabalhar a sua segurança interna. Quanto mais você se sentir seguro, menos medo você tem. Quais as coisas que lá dentro você permite que gere medo e que aumenta o seu medo? Porque assim, quanto mais você sentir medo de algo fica pensamento, sentimento, mais aquilo vai acabar acontecendo. Eu já vi casos onde a pessoa desconfiava tanto da outra, que ela era insegura, então ela começou com tanta insegurança que ela desconfiava de tudo. E quando ela começa a desconfiar no relacionamento, ela modifica. Ela já não consegue agradar o outro, ela está se sentindo tão mal que ela começa a largar a pessoa de lado, porque ela está mal. E a pessoa vai ficando tão mal, que aquele companheiro acaba, ou aquela companheira, chega uma hora que acaba mesmo tendo interesse por uma outra pessoa. Passa anos e, nossa, não vai mudar. E de repente conhece uma pessoa, né, que mexe com ele ou com ela, e aí ela fala, ou ele fala, tá vendo? Meu ciúme, eu tinha razão de ter ciúmes, tá vendo? Sabia que ia me trair. Mas ela não percebeu, ou ele não percebeu, que passou anos com aquela coisa de insegurança, até que isso afastou o relacionamento. Então, como que vai falar que é o outro que fez aquilo? Eu tenho que assumir a responsabilidade do que está na minha vida. Ninguém quer assumir isso, não é? Geralmente as pessoas falam o quê? Não, é o outro, a culpa é dele, a culpa é da minha família, eu não tive chance.
conseguir as coisas não é tão fácil assim não, Fernando. Então, quando eu começo a dizer para minha mente que tudo é difícil, tudo é difícil, tudo é difícil, tudo é difícil, eu gero mais situações de dificuldade. E eu vou falar aqui coisas diferentes a cada semana. Por exemplo, se você tem o hábito, observa o que você fala. Tem horas que a gente sai para o trabalho e fala assim, tô indo matar um leão, né? Tô indo matar o leão do dia. Nossa, meu dia é uma luta. Então, se você tem o hábito de falar que o seu dia é uma luta, o que você vai atrair? Lutas para a sua vida. Você é um guerreiro, eu sou um guerreiro. Quer dizer, eu atraio desafios para eu ter que vencer essas lutas, esses desafios. Eu não sei você, mas é tão bom ter uma vida tranquila, né? A gente quer tanto tranquilidade, mas fica falando que é guerreiro, nossa, que isso. Por quê? Porque viu na novela, porque viu nos filmes, porque aprendeu que o super-herói é aquele que se fode muito, e depois no final ele é o super-herói. Tanto é que se você pegar super-heróis que têm dinheiro, quantos tem? Eu, contando, eu só lembro do Homem de Ferro, que tem muito dinheiro, e do Batman, não era? Homem de Ferro era legal, não é? Porque ele era divertido e tal. O Batman, cheio de conflitos emocionais. Então dá-se a ideia de que é um super-herói, tem muito dinheiro, mas não aproveita aquilo, não tem como aproveitar. Você entende como desde pequenininho, eu vou fazer uma live só para falar das histórias e quadrinhos dos super-heróis. Sabe a princesinha que a gente aprendeu, que sempre está esperando o príncipe? E lá dentro da sua mente você está sempre esperando o príncipe, que vai ter o homem perfeito, o homem ideal. Gente, não existe isso. Você se torna a pessoa de amor próprio, valor próprio, e aí sim aparece uma pessoa por frequência que vai ressoar, lembra? Ressonância, que vai ser um complemento, não de metade, metade, não, você já vem uma outra pessoa que é só para você compartilhar aquilo que você já é. Então, se você não tem seu valor próprio, o seu amor próprio, eu estou esperando a minha cara metade. Sabe o que acontece? Vai vir um monte de gente pela metade para você também, porque você é pela metade. E aí os pela metade um monte de gente carente, um monte de gente problemática, porque você então você atrai igualzinho. Entende isso? A preocupação, o foco deveria ser eu me tornar cada vez mais uma pessoa completa em mim. Mais amor, mais segurança, mais liberdade de pensamentos e sentimentos. Livre pensador. Falar o que você quer, sentir, manifestar aquilo que é a sua verdade. Do seu jeito, independente do que os outros vão pensar de você. E se sentir bem assim. Quanto mais você fizer isso, energia de verdade para com você, mais você vai atrair pessoas verdadeiras para a sua vida. E sabe quem que você afasta? Tudo aquilo que for de mentira, falsidade, pessoas para te prejudicar. Então a maior proteção que você pode ter na sua vida é criar um campo eletromagnético de verdade. E aí, olha que interessante. Fernando, mas eu não me abandono. Por que eu sinto abandono? 2 motivos. Ou porque lá dentro tem um programinha, né? Uma vivência, uma forte emoção que a gente pode limpar. Você não sabe como fazer isso? Não tem problema. Me chama depois, eu falo como que eu faço sessão particular, você pode limpar com isso. E uma segunda forma que pode estar acontecendo. Como é que muitas vezes você talvez esteja se abandonando e não está percebendo? Sabe aquela vontade que chega uma pessoa, é minha comadre, é minha amiga. Ela quer que eu vá com ela lá na loja tal, mas eu não tô com vontade de hoje, acordei indisposta. Só que aí o que você faz? Eu vou sim, porque ela é minha amiga, né? Eu vou. No final das contas, quem que você abandonou? Você abandonou você. Você não queria ir, você tem uma vontade. Porque não dá uma vontade aqui dentro, que é real, que é verdadeira. Só que você não soube ser verdadeiro, você tinha medo do que a pessoa ia te falar. Em vez de você chegar e falar, olha, não tô bem, não tô afim. Até porque se ela é sua amiga de verdade, ela vai entender que você não está bem. Mas aí você se abandona por aquela pessoa. Você abre mão das suas vontades pelo seu marido. Você abre mão dos seus desejos pelos seus filhos. O importante são os meus filhos. Não, gente. Você e os seus filhos são importantes. Não se abandone. Toda vez que você abre mão de você, você está jogando fora a sua felicidade, a sua alegria. E não adianta cobrar de Deus, porque Ele já criou um sistema onde
Aquele que sabe usar isso, recebe de volta. É justo. Eu posso decidir o que eu quero para que o resultado aconteça. Eu posso mudar os pensamentos, eu posso mudar os sentimentos para que eu possa mudar os meus resultados. Então, perceba isso. Para você encontrar felicidade, ela tem que vir de dentro de você. E para isso, a gente precisa começar a remover um monte de erva daninha emocional que a gente tem aqui. Um monte de conflito que vem lá da infância, com os pais, com os avós, na escola. Você sabe que teve momentos na escola que você passou vergonha, não foi? Que você queria que fosse diferente, que você queria apagar e nunca mais lembrar? É isso que a sessão de reprogramação faz, tá? E você pode aprender a fazer isso para você fazer com seus filhos, você pode limpar o campo emocional do seu marido, o seu, e tem técnica para isso, tá? A gente ensina isso sim. Por muito tempo eu relutei de ensinar isso para as pessoas, porque eu dominava isso, fazia, usava, mas eu não ensinava. Aí quando eu comecei a ensinar, nossa, eu vi que é muito mais vantagem, inclusive, para as pessoas. Soraya, por exemplo, que está comentando aqui, foi uma das pessoas que aprendeu isso, fez curso recente. Então a pessoa aprende. Por quê? Porque agora ela também está capacitada para ajudar não só ela, como outros. Quando eu entendi que eu, ensinando, eu ajudava as pessoas a poder crescer e ajudar outras pessoas também, eu falei, caramba, é muito bom isso. É como se esticasse os braços, né? Em vez de só dominar a técnica. E eu vou falar para vocês, o que eu uso hoje de técnica, eu desenvolvi. Eu tenho toda uma sequência de formações, mas eu peguei e criei um método meu muito mais prático, muito mais rápido. E sem usar nenhum tipo de transe, igual hipnose, nada disso, é uma opção minha. Muita gente se incomoda, né, de hipnose, então eu falei, não, eu quero um outro caminho e eu encontrei esse caminho, tá? Então tem pessoas aqui que já fizeram sessão, que estão aqui, inclusive a Soraya, as duas Sorayas de BH que estão aqui, elas participaram. A Soraya, inclusive, não a Brum, a Soraya Jorge, que está aqui na live, foi lá atrás, né, Soraya? Lá atrás, uma das primeiras pessoas que eu fiz essas sessões de mentoria. Inclusive hoje eu já faço de outras formas, viu, Soraya? É muito mais rápido. Foi tudo processos, né, que foram sendo criados. E eu fui aprendendo, porque como vocês, eu também aprendo todos os dias. Então todo dia que eu aprender alguma coisa, eu trago de novidade para vocês. Se você entendeu isso daqui, grande parte do que você está passando, você já vai poder analisar. Porque como que você analisa? É mais ou menos assim. Se o que está dentro gera o que está fora, é só você pegar o que está fora e falar, opa, tem isso dentro de mim. Então vamos lá. Fernando, vira e mexe, eu passo... as pessoas vira e mexe me desvalorizam, me desvalorizam. Pessoas me desvalorizam. Isso quer dizer que dentro de mim existe um programa onde eu não percebo e eu me desvalorizo. Do jeito que eu me trato, a vida vai me tratar. As pessoas que aparecem na minha vida são como se fossem espelhos para eu entender que dentro de mim existe aquilo que eu estou recebendo de volta. Então, aí sim, vem todas as técnicas, mas você pode pensar aí, caramba, eu estou me abandonando, eu estou me rejeitando, eu tenho insegurança dentro de mim e é por isso que eu me sinto inseguro em relação ao meu parceiro. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Mas da onde vem essa insegurança? Coisas do passado, que pode ter sido você que viveu ou você simplesmente presenciou, por exemplo, uma briga, uma traição entre seu pai e sua mãe, alguém, ou algo que você vivenciou, né, se sentiu abandonado, traído, ou situações também que são captadas, mas que de alguma forma ativam sentimentos que já estão dentro de você. Então a gente tem que fazer igual um terreno, né? Para a gente ter bons resultados, eu quero ter amor na minha vida. Então antes de ter o amor, o que eu posso fazer? Limpar aquilo que está produzindo. Porque quando eu limpo aquilo que está tirando o amor, eu estou abrindo fluxo na minha vida de amor. Então se a insegurança, a falta de liberdade, é isso que está dentro de mim, então peraí, deixa eu limpar. São ervas daninhas mentais e emocionais. São uma série de crenças que a gente vai limpando, né, nos processos aí. Tanto é que o curso são 13 aulas, são 26 horas de aula para você poder gradativamente ir fazendo essa limpeza. Não é uma coisinha assim. Sessão, quando eu faço com as pessoas, é 1h30, 2 horas de sessão para a gente fazer essa varredura.
tudo online, tá, pessoal? Eu já falo antes, não atendo presencialmente, atendo online, porque assim eu posso atender gente do mundo inteiro, como eu tenho feito. Tem gente, já atendi na Austrália, Japão, já atendi gente na Suécia, inclusive, Suíça, né? Inclusive tem gente que já fez curso de lá também. Portugal, a Rosete sempre está aqui nas lives, vocês já viram. Ela está fazendo o curso agora, inclusive, vai começar, né? Brasil também, a nível Brasil, uma nova turma agora. Então, assim por diante, a gente vai trazendo um pouco para vocês de cada vez mais de conteúdo, qualidade, para que vá abrindo a mente. Porque se você não souber o que você está passando... Ah, a Rosete está aí, acabou de mandar um joinha. Se você não... E ó, Portugal tá tarde lá, hein? Obrigado pela presença, Rosete. Porque eu sei que é tarde aí agora. A Lia acabou de entrar também, outra pessoa que já fez o curso, já usa para o filho dela, né? Reprogramação com o filho dela. Quando você não tem essa base, essas informações básicas para você entender o que está acontecendo, você vira refém. Você vira como se fosse um gado na mão dos seus sentimentos. Porque quando eles vêm à tona, você não sabe o que fazer. E aí vem aquele turbilhão. Você entra numa condição emocional tão baixa, frequência tão baixa, que às vezes para você sair dali é igual uma areia movediça. Obrigado, Lia. A Lia está falando que foi o melhor curso da minha vida. E é verdade, ela já fez muito. Obrigado. A Soraya Jorge está perguntando quando começa a nova turma. Ainda não fechou, ainda tem aberto dessa turma, tá? Então corre, tem algumas últimas vagas sim, Soraya. Fala comigo depois, tá bom? Isso mesmo, Soraya. A outra Soraya, né? Tá começando uma turma, isso aí. E aí, eu quero que vocês entendam isso, que quando eu domino as minhas emoções, o outro pode vir fazer o que quiser, falar o que quiser. As frequências vêm de fora, mas eu tô blindado. Sabe aquela história de corpo fechado? É mais ou menos isso. É quando eu tô com a mente ligadona. Opa, não. Eu não quero isso aqui não faz bem pra mim. Opa, tô vendo isso aqui, não, vou mudar de canal, isso aqui não tá legal. Ih, essa coisa do Instagram, essa coisa... Tanto é que no dia a dia, quem me conhece sabe que eu gosto muito de coisa para dar risada. Quanto mais idiota e boba, eu não ligo não, eu gosto é disso. Porque eu olho para aquilo e falo, ai que bobeira, meu Deus do céu, olha a frequência boa que isso me dá. Eu começo a rir daquilo, eu falo, cara, tem que ser muito idiota para fazer um negócio desse. E isso me dá uma coisa tão gostosa, uma blindagem. Porque o dia inteiro eu passo fazendo atendimentos, gravando vídeos e tal. Então eu já, né, vira e mexe atendimento, a pessoa vem com problemas e tal. Quanto mais eu fico leve, gente, mais desconecto de qualquer situação problemática. Entende isso? É isso que vocês precisam aprender, a levar a vida um pouco mais na leveza. Agora eu vou falar pra vocês, foi fácil aprender isso? Não. Nossa, mas eu já tomei tanta porrada, gente, mas tanta porrada na vida. Quando eu começo a contar para as pessoas dos momentos em relacionamento, nos momentos financeiros, sabe? Eu acho que a única área que da minha vida sempre foi muito legal foi saúde física. Saúde física era impressionante, desde pequeno, sabe? Uma coisinha ou outra que eu tive que ajustar, mas eu sempre fui legal. Isso aí caminha, beleza. Mas parte financeira e emocional na parte de relacionamento, eu já tomei tanto tombo na vida, gente. E assim, quando você tomava o tombo, eu aprendia. Pô, o que é que eu fiz errado? E é isso que foi me tornando, eu acho que uma pessoa especialista em reprogramação emocional, os tombos, né? E hoje, quando eu vejo as pessoas, eu falo, caramba, eu já passei por isso, ó, já passei por isso, agora eu entendo, ó, te ajudo. E aí eu me coloco no lugar da pessoa, é mais fácil, né, para poder ajudar. Pessoal, eu quero agradecer imensamente todo mundo que esteve aqui presente. Quem tiver dúvida, depois me chama lá. Ah, detalhe, se vocês quiserem baixar, eu deixei 5 livros totalmente gratuitos que me ajudaram muito durante o meu processo. Livros como O Segredo da Mente Milionária, livros do Osho, tem 5 livros de muita qualidade que eu disponibilizei para você baixar gratuitamente. Como que você faz para baixar? Vai na minha bio, tem lá um link, quando você clicar tem vários tópicos, você escolhe lá, vai estar lá bem claro, livros gratuitos. São 5 livros, aproveitem enquanto está lá, né? Daqui a pouco eu tiro, mas são livros que assim ajudaram muito na minha trajetória, estão em PDF, então são leituras maravilhosas. Tem um que chama Cure a Sua Vida, esse livro da Louise Hay, livro assim de metafísica da saúde, então tem muito conteúdo. Tudo isso que eu uso hoje, esses livros fazem parte do meu cabedal de informações, sabe? De conteúdo,
que eu uso hoje durante as sessões. E quando eu entendo essa regra, quando eu começo a entender a regra quântica, tudo você aplica. A fórmula está pronta. Do jeito que você se trata, a vida vai te tratar. Então, quando você passar amanhã qualquer dor, conflito, para e pensa. O que eu estou sentindo, gente? Nossa, eu estou sentindo desvalorização. Então, aí você pergunta, como eu estou me desvalorizando? Nossa, eu queria falar não e não falei não. Ou então, meu Deus do céu, eu podia ter... A pessoa me perguntou quanto valia meu trabalho e eu, nossa, cobrei abaixo do que eu sei que eu valho. Isso é uma forma de se desvalorizar. Então, existem N formas de valorização. Ah, eu estou me sentindo rejeitado. Gente, como eu me rejeitei? Tudo funciona assim. Do jeito que você se tratar, a vida vai te tratar, porque é lei da atração na prática, tá, gente? Não é aquela coisa de fantasiosa. Tá encerrando a live, 15 segundos, ele termina sozinho. Um beijão no coração de vocês. Vão lá na minha bio, clica lá no link, que lá tem vários tópicos para você pegar mais e mais conteúdo, tá bom? Beijo no coração de vocês, até quarta que vem.